E como eu estou dizendo para vocês, essa casa aqui é de acolhimento, de coisas muito boas. Quem vem aqui, geralmente, quando sai, praticamente a maioria, sai dizendo, eu vou voltar. E volta. Volta, porque aqui nessa casa, o acolhimento é muito grande. Os espíritos de luz se fazem presentes neste momento. E eu gostaria de dizer para vocês mais uma coisa também. Temos rifa ainda, né, Mara? Temos rifa para quem quiser. Só falar com a ajuda lá na frente, com as meninas. Tá? É difícil, gente, falar pela primeira vez aqui na frente. É a primeira vez? É a Eu escolhi bem, hein, É a primeira vez. Tá? Escolhi bem? É a primeira vez? Eu desejo de coração que todos consigam alcançar o que vieram buscar aqui, de acordo com o merecimento de cada um, inclusive do meu, que estou aqui junto com vocês. Tá? E eu passo para minha querida irmã, mas antes de passar para ela, eu vou fazer um Pai Nosso. E gostaria que vocês, se possível, fechassem os olhos, fizessem silêncio e vamos rezar um Pai Nosso junto, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão ou para minha irmã querida que está aqui. Oh, meu amor. Aos pouquinhos chegou lá. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Quem não cumprimentei, sintam-se cumprimentados. Então, vocês entenderam que eu falei de escolher bem, São Paulo, que palestrante. A gente tem uma escala, né? Que é feita um mês antes, para dizer quem é o que faz a palestra nas segundas e nas quintas. Mas quem faz a abertura, geralmente, é a palestrante da noite que escolhe. E daí eu vi a Marcinha, eu disse, Márcia, faz a abertura para mim. Não sabia que era a primeira vez dela, mas é muito bom, porque a gente vai se soltando, assim que a gente começa, né, fazendo, falando um pouquinho. E as pessoas às vezes vêm travada, não conseguem, mas é exatamente isso que precisava ser dito. A espiritualidade, às vezes a gente diz, mas o que eu vou falar lá na frente? Calma, não precisa, eles vão te intuir. Quando a gente às vezes prepara um tema para fazer uma palestra, chega aqui na frente, o caminho vai indo para o outro lado, a gente troca de assunto, quando a gente se dá conta, a gente está falando uma coisa nada a ver com aquilo que a gente se programou, porque a espiritualidade entendeu que era aquele assunto que tinha que ser falado, que as pessoas que estavam aqui precisavam escutar aquele determinado assunto. Então, hoje eu estou aqui, me sinto muito honrada de estar numa quinta, né? O meu dia de trabalho é na segunda, então eu vejo mais o pessoal da segunda. Amo estar nas quintas. Eu digo para o São Paulo, sempre que possível, pode me escalar na segunda e na quinta que eu estarei presente. Então faz mais de mês que eu não venho, mês passado eu não tinha palestra na quinta-feira, mas hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu gosto muito, quem já escuta minhas palestras, né? Eu tenho lá tudo na minha pasta, desde 2016, se eu não me engano. 15 ou 16 que eu comecei a falar aqui na frente, conversar, que nem diz a dona Ana, né? A gente não é palestrante, essa casa não tem palestrante. Nós temos conversador, né? A gente vem, pega determinado assunto e traz aqui para conversar e dividir com vocês que estão aí. A gente estuda aquele determinado assunto, lê mais de uma vez, 2, 3, para poder chegar aqui e dividir com os irmãos que estão aqui. E eu gosto muito de falar de parábolas, porque Jesus, ele falava por parábolas, ele falava com toda a multidão, com todas as línguas. Ele falava com hebreus, judeus, ele não tinha gregos, né? Ele romanos. Então, ele falava desde os mais intelectuais aos mais humildes. E ele falava por parábolas para ser entendido. E hoje, a gente relendo, quem tem oportunidade de estudar, de pegar, que hoje a gente tem muita oportunidade. Antigamente, a gente, para ler, hoje a gente tinha que ter um livro, né? Ai, era tão bom ter aqueles livros espírita. Eu tinha carteirinha VIP na livraria, na biblioteca ali de Canoas. Porque eu pegava um livro, eu
comento isso, né? Eu cheguei no 300 livros, eu parei de escrever os títulos que eu tinha tudo listado, a caneta, para não ler o mesmo livro mais de uma vez. Então eu amava, eu devorava um livro em 15 dias, menos de 15 dias, ele tinha 15 dias para entregar ou para renovar. E eu, menos de 15 dias, eu ia lá e já renovava, pegava outro livro. E achava que eu gostava de ler romance espírita, achava que eu era espírita, sabe que eu lia romance espírita. Quando eu entrei para a verdadeira doutrina, eu descobri que eu não sabia nada de espiritismo. Que o romance, ele só te traz uma base, né? Histórias de espíritos que contam, e é muito bom. Quem gosta de ler, continue lendo, tá tudo bem. Porque eu achava os livros de estudo, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, eu achava esses livros muito, muito difíceis de ler. E a gente se engana. Quem hoje estuda, que a gente tem que estudar para palestra, um livro, a gente interpretar cada página do nosso Evangelho, dá uma palestra. Realmente dá uma palestra. E as parábolas estão todas ali. Na Bíblia, no Evangelho, e a parábola, ela traz grandes ensinamentos. Segunda-feira passada, eu falei da parábola do Lázaro e o mal rico, né? Vou trazer que não foge muito da parábola de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Então, Lázaro e o mal rico, o Lázaro era um mendigo que tinha lepra, ele tinha feridas por todo o corpo, e ele ficava sempre na porta da casa do mal rico, esperando as migalhas que caíam da mesa dele. E o mal rico, ele era mal rico porque ele via que ele era todo dia ele estava ali. Então ele era uma pessoa que não era que parecia, não era aquele mendigo que a gente vê quando passa embaixo de uma ponte, ou vê aqui na nossa cidade, graças a Deus a gente acha que não tem casos, né? Mas ele era um mendigo que o rico via todo dia. E ele não via, passava despercebido. E hoje a parábola do bom samaritano, ele é mais ou menos isso. Mas o bom samaritano, quem nunca viu aquele ditado, tá querendo agora bancar o bom samaritano? Porque quando a pessoa faz uma coisa boa, faz uma atitude boa, tem aquelas piadinhas, né? O bom samaritano agora. Então hoje eu trouxe a parábola do bom samaritano para a gente saber, nos dias de hoje, como é o bom samaritano, como estamos agindo, né? Então é o bom samaritano e os dias de hoje. Então a parábola do bom samaritano é uma história que conhecemos há muitos anos, mas é uma lição deixada por Jesus, mas ela continua extremamente atual. Jesus contou essa parábola há aproximadamente 2000 anos. No entanto, quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos que ela parece ter sido escrita para os nossos dias. Ainda existem pessoas caídas pelo caminho. Ainda existem pessoas feridas, pessoas abandonadas, aquelas que passam, olham, percebem a dor do outro, mas seguem adiante. E também existem aqueles que param, que enxergam, que se aproximam, que cuidam. Esses são os samaritanos dos nossos dias. E talvez a pergunta mais importante para iniciarmos a reflexão de hoje é: quando encontramos alguém caído pelo caminho da nossa vida, qual tem sido a nossa atitude? E quando a gente fala caído, a gente não é pensar que tá vendo a pessoa ali estendida no chão. Caído, às vezes, tem uma pessoa caída do nosso lado, no nosso dia a dia, na nossa casa, né, no nosso trabalho, no nosso convívio, e nós não estamos vendo. Nós estamos passando despercebido, como conta aqui. Nós paramos, nós ajudamos ou simplesmente seguimos em frente. Então a parábola é o seguinte: um homem viajava de Jerusalém, essa história ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões, salteadores, que roubaram seus bens, tiraram suas roupas e o espancaram, deixando ele quase morto à beira da estrada. Depois passou por aquele caminho um sacerdote. Ele viu o homem caído, machucado, mas passou e nem olhou. Também veio um levita, também viu o homem ferido e também passou adiante. Até que apareceu um samaritano.
Naquela época, samaritanos e judeus, eles tinham diferença uns com os outros. E humanamente falando, seria justamente o samaritano aquele de quem menos se esperasse que fosse ajudar, ou que tivesse uma atitude de amor. Mas foi ele que parou, foi ele que se aproximou, cuidou das feridas, ele que colocou o homem sobre seu animal, foi ele que levou a uma hospedaria e pagou para que fosse cuidado. Então, na história, lá nessa parte de Lucas, conta que ele curou as feridas com vinho, com água, né? Ele molhou um pano que ele tinha, curou. Ele pegou aquele homem caído, tombado, botou em cima do cavalo dele, levou até uma hospedaria e ele tinha apenas 2 moedas. E ele deu ao dono da hospedagem e disse, cuide desse homem. Quando ele saiu no outro dia, né, ele disse para o dono da hospedagem, cuide desse homem e o que tiver que gastar além do que eu deixei, no meu regresso, eu te pagarei. Qual desses 3 homens, Jesus termina perguntando, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Essa pergunta está lá no capítulo de Lucas. Jesus, né, ele conta a parábola e diz, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta foi, o que usou da misericórdia para com ele. Então, Jesus nos ensinou, vai e faze da mesma maneira. Então, essa última frase de Jesus, ele não disse assim, ó, admira essa atitude. Ele disse, faz da mesma maneira. Ou seja, não basta a gente conhecer o evangelho, é necessário vivê-lo. Então, hoje nós vamos falar dessa palestra maravilhosa, essa parábola maravilhosa, né? Se a gente trouxe essa parábola para esses dias, a gente tem que estar se perguntando, quem é o homem caído à beira da estrada? Pode ser alguém que perdeu o emprego, alguém que vive sozinho, um idoso abandonado, um jovem enfrentando conflitos que não consegue contar para ninguém, alguém passando por dificuldades financeiras, uma pessoa que perdeu alguém que ama, alguém que errou e está tentando recomeçar, pode ser um colega de trabalho que chega todos os dias sorrindo, mas carrega uma grande, enorme tristeza dentro de si, pode ser alguém dentro da nossa própria casa, e aqui está uma grande reflexão. Nem sempre quem está caído apresenta feridas visíveis. Então, por que eu quis trazer isso? Porque a gente lê uma parábola lá de Jesus, há 2000 anos atrás, falando de um homem caído que foi abandonado, que passaram por ele pessoas de classe, né? Passaram por eles. Aqui eu até fui pesquisar o que era levita, né? Que ele fala muito todos os evangelhos, toda a parábola que eu pesquisei do bom samaritano, diz que o levita, depois do sacerdote, que no caso era a pessoa mais nobre, passou também o levita e nada fez. Então, levita era um membro da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Então, era uma pessoa, vamos pensar assim, também instruída. Uma pessoa que também não precisava ter posses, mas tinha conhecimento, não era qualquer pessoa. E o samaritano, ele era já uma pessoa mais humilde. E quem que ajudou? Quem que olhou o irmão caído? Então, quantas vezes a gente pode estar passando por um irmão caído e não estamos percebendo? E aqui diz, nem sempre quem está caído apresenta feridas visíveis. Aqui fala o colega de trabalho que pode estar sorrindo para nós, porque ele precisa trabalhar, ele precisa estar lá todos os dias, ele precisa estar lá firme, mas ele pode estar carregando dores invisíveis que ele não pode contar para ninguém, dividir com ninguém. Ou até o nosso amigo, nosso irmão, nosso filho, né? Nosso esposo, a nossa esposa, tá com alguma coisa, por que não? Tá com alguma coisa nos incomodando. E a gente não tem coragem de falar, não consegue botar para fora. E a gente está fazendo o quê? Está fazendo como sacerdote, como levita, e não estamos nem importando.
Existem feridas que não aparecem, são feridas da alma. A solidão, o abandono, a culpa, o medo, a tristeza, a falta de esperança. Quantas pessoas às vezes assim, parece que acontece, e dizem, né? Muitos chegam aqui na casa espírita tombada. Vão falar com o seu Paulo, ou falam com algum de nós, ou nem aqui, antes de vir. Ai, estou pensando em ir lá, porque parece que tudo chegou numa vez só. Isso, para nós, isso acontece muitas vezes, né? A gente descobre uma doença ou perde alguém, na mesma semana o carro estraga, na mesma semana fica desempregado, aí tem o aluguel para pagar, daí falta o gás, não é assim às vezes? A gente se sente perdido e a gente perde as esperanças, a gente perde a fé, a gente fica achando que nada, acabou, não tem como fazer, não tem o que fazer. E a gente às vezes precisa só de um olhar, de um amigo, de uma ligação, alguém que diz assim, me importa contigo, tá precisando de alguma coisa? Às vezes tá ali o consolo, tá ali a nossa cura. Alguém que diga no bairro Beto-Sírio, lá na minha cidade, lá perto da minha casa, lá tem uma casa espírita, se tu quiser ir, ó, não tô te obrigando. Porque a gente não tem que dividir só com as pessoas, porque aqui o bom samaritano, ele não fez pergunta nenhuma para o homem caído. Ele não perguntou quem te machucou, o que aconteceu, né? Da onde tu veio, que religião tu é. E a gente, antes de ajudar, a gente fica ali julgando e perguntando e questionando. Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Então, como é que a gente está agindo? Qual desses três a gente está sendo? Sabemos o que acontece na vida das pessoas que estão do outro lado do mundo, mas às vezes desconhecemos a dor de quem está tão próximo. Às vezes a gente sabe coisa lá, a gente acompanha as redes sociais, que hoje ninguém sai do celular, de coisas, se preocupamos com coisas que acontecem lá, do outro lado, no outro país, em outra cidade, e às vezes a gente não sabe de coisas de alguém que está ali do nosso lado, dentro da nossa própria casa, e a gente não está nem aí preocupado. Vivemos uma época de muita comunicação, mas muitas vezes de pouca conexão. Temos milhares de contatos no nosso celular, mas às vezes não temos tempo para ouvir quem está ali do nosso lado. Né? Ai, eu tenho 1000 seguidores. Ai, eu tenho tantas pessoas, eu sigo tantas. Ai, que famoso, porque a Virgínia, porque como é que é aquele jogador agora, o Vini Júnior, porque isso, ai, eu sigo, porque eu sei da vida deles tudo. Né, Juju? Né? E às vezes a gente não sabe como é que tá a filha, faz mais de semana que eu não falo, como é que tá minha irmã, que mora na outra cidade, como é que tá tal pessoa. Vai passando. E o tempo e as oportunidades vão passando. E a gente não tá fazendo nada, a gente não tá aproveitando essas oportunidades. O bom samaritano, ele ensina justamente o contrário. Ele viu, mas não apenas viu, ele se importou. Porque não adianta a gente ver, comentar, colocar lá nas redes sociais, vamos ajudar, vamos fazer, vamos acontecer, mas eu não vou ajudar. Deixa que ajudem lá. Vou botar lá, pode ser que alguém faça uma prece. Tá lá no grupo de oração lá do seu Paulo, lá que o seu Paulo chama nós lá, a nossa atenção todo dia. Antes das 11, que tem as preces, vou botar lá oração para minha filha, para isso, para aquilo, um monte lá de oração. Mas chegou 11 horas, vai ter um monte de gente orando, para que eu vou orar junto? Ali é ver e não fazer nada, e não se importar. Então, como nós estamos agindo? Talvez a parte mais profunda dessa parábola seja essa. Perceber que os 3 personagens da parábola podem existir dentro de nós. Às vezes somos como um sacerdote. Vemos o sofrimento, mas pensamos, não é problema meu. Tenho meus próprios problemas, alguém vai ajudar, não posso me envolver. Né? A gente diz assim, nossa, eu tenho tanto problema que eu não quero nem saber. Vi que aqui a Mari está com problema. Chegou na casa hoje, energia lá embaixo, me deu um abraço assim meio profundo. Parecia que ela queria falar mais alguma coisa, mas eu já estou cheia de problema, eu nem vou perguntar para ela o que é.
para mim não acarretar mais problema. E assim a gente age às vezes. Aqui nessa casa isso é proibido, né? O problema de vocês são nossos, os nossos são de vocês. Então a gente compartilha tudo junto. E a gente deixa tudo aqui no final do trabalho, deixa bem dito isso. Ninguém leva nada das suas casas, nossos problemas ficam aqui com a espiritualidade. Eles se encarregam de nos livrar, de nos deixar livres e leves. Só que como a gente vive falando em toda a palestra aqui, não só a Mara, todo palestrante que vem aqui na frente fala, depende única e exclusivamente de cada um de nós sair daqui mais leves. Depende de cada um de nós sair daqui ajudados, fortalecidos. Porque a gente tem que vir e se entregar para aquilo que a gente veio buscar. Então a gente falou do sacerdote. E o levita? Em outras situações, será que nós somos como levita? Percebemos a necessidade, sentimos até compaixão, mas encontramos sempre uma justificativa para não agir. Estou sem tempo, não tenho condições, não sei o que dizer, ele precisa aprender sozinho. A gente fala isso às vezes. Eu não sei nem o que dizer, então nem vou falar nada, prefiro nem me envolver. Estou sem tempo, como é que eu vou ajudar? Eu não tenho condições nem de me ajudar, como é que eu vou ajudar o fulano? A gente não pensa assim às vezes? E com certeza, gente, a gente sempre fala, eu sempre procuro dizer isso. E isso eu trago também para mim, para minha vida, quando esse pensamento passa às vezes assim, mas eu não tenho como ajudar. A gente lembra das palavras de Jesus que dizia, ninguém é tão rico que não precisa ser ajudado e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Então eu posso, ninguém está falando aqui de bens materiais nem de riqueza. Eu posso ser rico, posso ter uma mesa farta, uma casa maravilhosa, um carro, mais de um carro na garagem, e eu ser pobre de carinho, de amor, de um olhar de alguém. E ninguém é tão pobre que possa ter a sua mesa vazia, seus armários vazios, mas não tem um abraço para dar, um carinho, uma palavra. Então a gente sempre pensa nisso, quando pensar assim, mas eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que dividir, pense nisso. Todos nós temos o que dividir. Seu Paulo, às vezes, quando ele traz aquele aurímetro, quem já viu aquele aurímetro que o seu Paulo tem? Alguém já participou de alguma palestra que ele trouxe? Ele chama, às vezes, gente da plateia, né, da gente da assistência, para vir aqui do nada e dar um passe. Como se eu chamasse agora a Isabel para vir aqui e me dar um passe, não é, seu Paulo? Se ela tem coração bom, se ela quer me ajudar, se ela tá com aquele sentimento que eu vou ajudar, ela me dá um passe e eu vou ser ajudada. A fé que ela está depositando e a fé que eu tenho, que eu vou receber, então todos nós temos. Ninguém nasceu médium. A gente aprendeu a ser. A gente teve vontade de ser. Muitos procuram a casa dizendo, eu tô vendo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tenho vontade, as minhas mãos passam ali por nós, as mãos suadas, chega a ser molhada. Vai ali ajudar, vai ali dar um passo, vai ali usar essa tua energia. Não, mas daí eu vou ter que vir toda noite, eu vou ter que vir nos estudos, eu vou perder meu tempo, podia estar em casa, vendo a novela, né? O marido, não, meu futebol, o homem pensa nisso, e daí a gente está perdendo a oportunidade de ajudar, de fazer a caridade, que é outro assunto bem importante da nossa parábola. E caridade não é dar dinheiro. Ninguém falou aqui que o bom samaritano foi lá e deu dinheiro para pessoa que estava caída. Não é isso. Caridade é ajudar com o coração, com vontade de ajudar, com querer fazer aquilo, querer compartilhar alguma coisa. É isso. Já me perdi. Vamos lá, vamos achar. Então, a doutrina... às vezes, temos tudo que a pessoa precisa, é de 5 minutos da nossa atenção. Uma palavra, um abraço, um estou aqui, um você não está sozinho. E o Evangelho nos mostra que a caridade não está somente nas grandes ações.
A doutrina espírita, ela nos ensina que somos espíritos em processo de evolução. Estamos aqui para aprender, corrigir nossos erros de vidas passadas e nossos erros atuais. Então, assim, ó, eu errei, tá bom, eu errei. Eu escutei uma vez uma pessoa, um conhecido, que ele era da religião, da religião da Umbanda, mas ele já sabia que fazia coisas erradas. Porque a religião, toda religião, ela pode ter pessoas erradas, né? A gente viu, quem não sabe do caso do João de Deus, né? Que acabou sujando a nossa doutrina espírita lá, usando a religião de uma forma errada, né? Então, todas as religiões a gente vê casos que nos chocam. E a religião da Umbanda é uma religião linda. Meu marido é da Umbanda. Mas há pessoas que usam de uma maneira errada para adquirir dinheiro, para se promover, para arrancar dinheiro das pessoas, para fazer maldade. E essa pessoa um dia disse que ela fazia. Eu faço mesmo. Vou lá, estava contando uma história. Vou lá no cemitério, faço isso, faço aquilo. Agora eu já sei que eu não tenho mais o que fazer, como voltar atrás. Quando eu morrer, eu sei que eles vão vir tudo me buscar para mim ir direto para o umbral. Eu disse, gente, a gente pode sim se arrepender das coisas nessa vida ainda. A gente não precisa ter que desencarnar, reencarnar de novo para arrumar os erros, para continuar errando. Eu já errei bastante, então não vai adiantar nada nessa encarnação. Eu já rodei de ano, como se diz. E não, a gente pode, a gente consegue, a gente tem 24 horas por dia de oportunidades de mudar as coisas erradas que a gente faz. Depende somente de nós. Então vamos pensar, somos espíritos que estamos em evolução para aprender, corrigir erro, desenvolver sentimentos elevados, e uma das maiores ferramentas é justamente a caridade. Não apenas a material, a moral. E a verdadeira caridade começa quando conseguimos enxergar o outro como irmão. O bom samaritano, como eu disse, ele não perguntou: você merece a minha ajuda? A gente olha lá, a pessoa pedindo, bate lá no portão. Às vezes não está pedindo dinheiro, está pedindo comida, ou está pedindo um pão, um leite. A gente já olha e grita assim: não tem hoje. A gente não escuta, a gente não vai lá, a gente não dedica um carinho, um olhar. A gente já vai dizendo que não. Será que não está pedindo dinheiro para droga? Será que não está pedindo alguma coisa para comprar bebida? Ele não perguntou nada disso, ele não perguntou qual era o erro, o que ele fez, ele simplesmente ajudou. E é uma das grandes diferenças entre o julgamento e o amor. O julgamento, ele procura culpado. O amor, ele procura maneira de ajudar. Jesus, quando ele disse quem é o meu próximo, ele estava ampliando o conceito do amor. Eu não sei como é que tá a hora aí, quem é que me disse? Quase 8h30, então. Vamos ver como ser um bom samaritano nos dias de hoje, que foi o que eu trouxe aqui, né? Como podemos viver essa parábola nos dias atuais? Primeiro, aprender a enxergar como bom samaritano. Não olhar apenas com os olhos, olhar com o nosso coração. Como eu posso ser nos dias atuais o bom samaritano? Não olhar só com os olhos, não julgar, olhar com o coração. Aprender a parar. Às vezes estamos tão ocupados que não percebemos quem precisa de nós. Ele parou, ele olhou, o sacerdote, o levita passaram e fingiram que não viram. Passaram como se nem estivesse ali caído. O bom samaritano, ele enxergou com os olhos. Ele viu alguém que estava precisando. Então vamos olhar principalmente dentro das nossas casas, as nossas crianças. As nossas crianças hoje, elas só estão nas telas. Elas esqueceram de tudo. Eu tenho na família o caso de um menino que ele diagnosticou autista porque desde nenê a mãe botava na frente da TV. Para se entreter olhando a TV. Eu disse para minha filha, a gente fazia às vezes isso, né? Eu lembro da gente deixar a TV ligada para a criança se entreter, mas hoje em dia é direto. Pega o celular aqui, enquanto tá olhando o celular, tá comendo ali no celular, ó, não tá incomodando, não tá enchendo o saco, queridos as mães, né? Consigo comer descansada.
como a gente está cuidando das nossas crianças, olhando para nossas crianças. Vamos olhar dentro de casa os nossos idosos. Dá uma aguinha para ele. Como a gente está cuidando dos nossos idosos, nossos irmãos, colegas de trabalho. Vamos pensar que eles também devem enfrentar um monte de coisa na vida deles. Eles também têm, né, dificuldades aqui dentro da nossa casa, nossos colegas. Às vezes a gente não sabe, o colega está passando por algum problema, seja de saúde, seja de financeiro, e a gente não se dá por conta para perguntar. Está vendo que o colega não está bem, não trabalhou hoje bem, pediu para não trabalhar, para fazer só um passe, e a gente não perguntou o que realmente tu tem, o que está acontecendo. Vamos olhar com os nossos olhos, vamos parar, aprender a ouvir. Muitas pessoas não precisam de conselhos, elas precisam apenas ser ouvidas. Aprender a não julgar, não sabemos quais batalhas o outro está enfrentando. E o quinto, aprender a agir, não cruzar os braços, vamos agir. Compaixão sem ação pode permanecer apenas como um sentimento. O samaritano não apenas sentiu pena, ele fez alguma coisa. Então, como a gente está agindo? A gente não pode só sentir pena, meu Deus, coitado daquela pessoa. O que eu estou fazendo para mudar a situação daquela pessoa? Né? O que eu estou fazendo para me ajudar? Então, hoje, para encerrar, né? Talvez Jesus esteja nos perguntando hoje, na data atual, quem está caído à beira da estrada da nossa vida? Será alguém da nossa família? Será um colega? Será um amigo? Será um vizinho? Será que em algum momento nós também fomos um homem caído? Todos nós já tivemos, sim, momentos de fragilidade. Todos nós, sim, precisamos de ajuda. Todos nós, eu acredito que chegou até essa casa, esse endereço, chegou até a presença de Bezerra, ou veio por um convite, mas em algum momento dessa caminhada aqui, precisou de ajuda. E o mundo espiritual estava pronto para ajudar. Todos nós já desejamos que alguém parasse para nos ouvir. E quantas vezes Deus colocou um bom samaritano no nosso caminho? Talvez tenha sido uma mãe, um pai, um amigo, um professor, um colega de trabalho. Nós também já tivemos bons samaritanos. Vamos pensar um pouquinho. Toda a nossa jornada, né? E já é de mais idade. E quantas pessoas passaram no nosso caminho, não foi por acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Todo mundo, por algum motivo, cruzou o nosso caminho. Nem que seja para cruzar ali na rua, passar um pelo outro. A gente se cruzou. Para estar aqui essa noite, a gente tem algum motivo. Para estar algum sentado do lado do outro, nunca vi na vida. Sentou do meu lado na casa espírita, me deu um sorriso, me deu um abraço quando chegou. Por algum motivo. Então, todos nós estamos aqui para conduzir a nossa caminhada. Jesus nos convida a retribuir. Não precisamos transformar o mundo inteiro. Precisamos transformar aquilo que está ao nosso alcance. Talvez não possamos acabar com a fome no mundo, mas podemos alimentar alguém. Talvez não possamos resolver todos os problemas de uma pessoa, mas podemos ouvi-la. Talvez não conseguimos eliminar todas as dores, mas podemos oferecer um pouco de carinho. Talvez não possamos mudar a vida dos outros, mas podemos mudar o dia a dia de alguém. Isso já é muito, muito. Quando encontramos alguém caído pelo caminho, não vamos passar adiante. Que possamos ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e mãos para ajudar. Vamos para casa hoje com a grande pergunta: o que fizemos pelo nosso próximo? O que estamos fazendo pelo nosso próximo? E o nosso próximo, nunca esquecendo, que é aquele que está mais próximo de nós. Não é o próximo amigo lá, que eu sei que está passando um trabalho. Não é o próximo colega. O próximo é o que está mais próximo de mim. O que eu posso fazer para ajudar aquele amigo, aquele irmão de caminhada, que pode ser meu esposo, pode ser meu filho, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, minha mãe? O que eu estou fazendo para mudar isso? Eu estou agindo como os 3
Qual dos 3 da lição de hoje da parábola de Jesus? Então era isso, gente. Eu me estendi, já passou, a Jura me olhou. Vamos lá. Muito obrigada por me ouvirem. Que possam levar um pouquinho. Se a gente conseguir dividir com quem está em casa, um pouquinho da palestra, dividir com quem a gente trabalha, dizer, escutei lá falar sobre o bom samaritano. Já ouviu falar? Já ouviu falar dessa parábola? Já é uma grande coisa. A gente vai dividindo e multiplicando essa doutrina maravilhosa. Muito obrigada por terem me escutado. Fiquem todos com Deus. Essa é Paulinha. Caiu tudo nos pés, Paulo. Acho que é as mensagens. Acho que as mensagens da aula. Eu esqueci, deixei aqui. Bom, depois de uma grande palestra da Mara, nós não temos mais nada para dizer, né? Não tem nada para ser acrescentado. Porque a Mara decifra, ela escrafucha tudo que é assunto e vai e quer saber tudo, então ela acaba nos explicando tudo que realmente tem nessa palestra. Mas eu fiquei pensando em várias coisas durante a palestra que tu falava, eu sempre pensava em uma coisa. Então eu pensei assim, como é que pode, nessa palestra, a pessoa ter convicção de que aquilo que ela está fazendo está certo. Porque a gente não tem que estar melhorando, porque conforme foi o que ela estava falando para nós, eu tenho certeza que nós que somos espíritas já temos uma vantagem sobre os demais. Nós já conhecemos a palavra, conhecemos como é que devemos fazer. Eu sei que nós todos aqui dentro temos essa vantagem. Nós já somos diferentes. Mas e os nossos irmãos? Os nossos irmãos que precisam dessa conversa, precisam dessa maneira, porque nós espíritas temos a nossa maneira de passar a matéria, né? Então eu acho bonito tudo isso. E nós ficamos sempre pensando como é bonito a gente vir a casa segunda-feira, quinta-feira, e sempre tem uma pessoa diferente para falar para nós. E sempre tem as verdades espirituais que a pessoa contém, do jeito da pessoa, da maneira que a pessoa expõe, o que ela diz para nós. Então, isso é muito bom. Eu estou pensando sempre nos meus alunos, nos nossos alunos, né? Que nós sempre estamos renovando. Agora nós tivemos a dona... Como é o nome dela? Jussara. É a dona Jussara que fez a palestra também. E nós sempre estamos abrindo para os nossos trabalhadores. Hoje, eu pensei que a senhora já tinha vindo aqui, a senhora disse que não veio ainda. De tanto eu falava para todo mundo vir aqui, a senhora passou, eu não vi. Mas não vai faltar a oportunidade de a senhora retornar de novo. Vamos então orar. Será? Apaga a luz aí para nós, nas suas costas. Aí. Vamos orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui conosco, está nos assistindo, está nos batendo palmas para a grande jornada que tivemos nessa noite, uma grande palestra, uma excelente abertura de trabalho feita pela nossa irmã pela primeira vez na vida dela. Ela estava feliz, ela estava contente, ela estava radiante. E agora a expressão maior do centro, onde nós estamos fazendo a nossa reflexão sobre a palestra que acabamos de ouvir, sobre tudo que foi colocado pela Mara nessa palestra, foi nos chamado a atenção. Foi nos dito de uma maneira tão agradável de que nós devemos mudar, devemos
estar consciente das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos gestos. Então é tudo casa espírita, é tudo o Dr. Bezerra de Menezes trabalhando para nos ajudarem a vivermos uma vida melhor, a realmente nós estarmos preparados para enfrentar a vida, apesar de todos os tropeços que ela nos impõe, que os nossos familiares detêm, e que nós temos a obrigação de pelo menos orar por eles, pelo menos ver a situação que eles estão passando, auxiliar de todas as maneiras que nós pudermos, mas se acaso não tiver nada para ajudar, que seja pelo menos por uma prece singela, por uma prece sincera, amiga e benfeitosa naquele momento. Nós queremos pedir pelos desencarnados, por todos os familiares nossos que viveram já na Terra, que já desencarnaram, que nós possamos agradá-los da melhor maneira possível, que eles possam vir nos visitar aqui na Casa Espírita, que é um local que é mais agradável para todos, que é mais aconchegante na espiritualidade conosco, que nós temos vários mentores aqui, vários protetores, vários espíritos que estão nos ajudando, estão já sentindo os nossos pedidos para eles nos atenderem. Agora vamos pedir as preces e radiações lá para frente, para a Jura e a Dona Eni, que estão com os braços levantados, perante as vasilhas que estão com água lá, para serem fluidificadas, para serem colocado o remédio, o lenitivo, o bálsamo curador e protetor que Deus traz nesse momento para auxiliar todas as pessoas que estão aqui na casa e todas as pessoas que estão na sua casa, cuja água vai ir para elas e para solucionar os problemas que elas estão sentindo. Nós agradecemos, Senhor, por cada pessoa que aqui está, por cada irmão nosso que está orando, que está pedindo pelos seus problemas, que as dificuldades de cada um seja sentida pelo Dr. Bezerra nessa noite e que ele possa nos ajudar devagar, lentamente, mas que possa nos ajudar gradualmente de acordo com a vontade divina. E que assim seja, graças a Deus.